Neste vídeo eu quero te apresentar o PyCharm, uma excelente ferramenta que nos ajuda a desenvolver código em Python de maneira mais rápida e eficiente. Se é sobre isso que você quer aprender, então fique aqui comigo neste vídeo. Salve, salve galera! Messias Batista aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho conteúdos sobre tecnologia, programação, ciência e engenharia de dados, tutoriais e ainda alguns extras das minhas aulas em universidade. Olha, desenvolver softwares, aplicações, scripts nem sempre é uma tarefa fácil. Demanda muito da nossa criatividade como desenvolvedor. E isso pode ser apoiado se a gente tiver uma ferramenta poderosa, que seja fácil de usar e com bastante ferramental ao seu lado. É nesse objetivo que entra o PyCharm. O PyCharm é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado e foi ela que eu escolhi para comentar com você hoje. Mas o que é que torna o PyCharm uma ferramenta tão interessante? Ele se enquadra num grupo de ferramentas que a gente chama de IDEs. São os ambientes de desenvolvimento integrados. O que é isso? Além do editor de código tradicional que a gente reconhece até de outras ferramentas mais simples, como o Notepad++, Visual Studio Code, ele tem um conjunto de outras ferramentas que são otimizadas para apoiar no nosso desenvolvimento. Dentre elas tem templates para criação de projetos, controle de versão, debug otimizado para que a gente consiga encontrar melhor o erro ou o comportamento de determinada variável, além de um conjunto de outras ferramentas e plugins que ajudam o desenvolvedor no dia a dia na sua programação. E são essas ferramentas que eu quero apresentar para você hoje. Então, para isso, você tem que vir aqui comigo para o computador. Bora lá? Agora aqui já no computador, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o PyCharm. A gente vai começar conhecendo a página do PyCharm, realizando o download, fazendo a instalação, todo esse processo, e depois a gente vai se ambientar dentro do PyCharm. Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer é pesquisar por PyCharm no Google, e ele vai me dar aqui esse primeiro link, que é o link da empresa que desenvolve o PyCharm, a JetBrains. Então eu vou clicar aqui no link, ele vai me abrir a página do PyCharm, e vai nessa página aqui descrever todas as funcionalidades, as ferramentas, né? Tudo aquilo que a empresa quer mostrar como diferencial que o PyCharm pode ser executado. Mas a nossa opção aqui está lá no comecinho da página, nesse botão aqui, baixar, tá? É importante falar que o PyCharm ele tem duas distribuições. Uma distribuição que é a Professional, é uma distribuição paga, ela tem um custo em dólar mensalmente ou anualmente, como você preferir contratar. E ela também tem uma versão Community, gratuita, que é a versão que a gente vai se ater hoje. Obviamente, a edição Professional tem alguns diferenciais, algumas facilidades a mais, mas a Community é amplamente utilizada na comunidade de desenvolvedores Python. Além disso, existe também uma versão Educational, uma versão para educação. Se você está fazendo faculdade, se você é professor, não é de faculdade, se você tem uma ONG, tem uma startup, você pode solicitar a JetBrains, essa versão para ONGs, para startup ou para educação, e você ganha a licença de vários produtos da JetBrains, além do PyCharm, por um ano, para que você possa utilizar essas ferramentas. E essa licença ela pode ser renovada anualmente enquanto você estiver estudando, né? Para ONGs e para startup, eu acho que para startup tem um valor de 50%, né, de desconto, e para ONGs eu acho que é gratuito, se eu não estou enganado. Mas o que interessa aqui para a gente é para você que está aprendendo, está estudando, não é, desenvolvimento, a importância aí do PyCharm. Então eu vou clicar aqui no botão baixar, e aqui de cara ele me dá já a versão Professional. Mas se você rolar um pouquinho a barra aqui para baixo, para toda essa faixa preta, você vai ver que tem aqui a versão do PyCharm Community Edition, que é a versão que a gente vai realizar o download, tá? Ele vai ter também a versão para outros sistemas operacionais, se você quiser realizar o download. Basta você abrir, com o seu sistema operacional preferido, se é o Mac, se é o Linux ou o Windows, e ele vai aparecer aqui pra gente as opções de você baixar em outros formatos. No meu caso aqui, como eu estou no Windows, ele aparece apenas a versão aqui para o Windows, tá? Lembrando aqui, ó, que ele é gratuito com base em open source, nessa versão community aqui. Então vou clicar aqui em baixar, ele vai realizar o download pra gente aqui, ó. Já me apareceu aqui, colocando aqui na minha pasta de download, beleza? Estou esperando aqui carregar o download. Bacana. Agora a gente já tem aí a janela de abertura do PyCharm, né? Ele só me pediu aqui antes do corte do vídeo uma autorização de administrador para realizar a instalação do programa. Então eu vou clicar aqui, ó, Next. Eu costumo deixar no diretório padrão, eu não altero o diretório padrão, então Next novamente aqui. Aqui tem algumas opções que eu não costumo utilizar muito. Por vezes eu clico aqui, ó, em adicionar Open Folder as a Project, apenas para que eu consiga abrir uma pasta como parte
como se fosse ali um projeto do PyCharm, né? Então eu deixo isso aqui marcado, ela vai aparecer nesse menuzinho de contexto aqui do lado, né? Next, tá? Aqui para adicionar no menu, instalar. Então é basicamente uma instalação padrão do Windows, né? Next, tal. Pronto, finalizou. Aqui a gente já tem a opção de colocar para ele executar o PyCharm logo em seguida. Eu vou marcar essa opção porque nosso objetivo é justamente ver essa parte aí do PyCharm, né? Então vamos clicar aqui em finalizar. Ele agora vai abrir a ferramenta. Então aqui está a janela, ele teve uma telinha de carregamento que apareceu no outro monitor aqui, não o que eu estou gravando. Vou confirmar aqui os termos, né? Cliquei aqui em continuar e ele abre aqui para mim essa janela. Instalação finalizada. Vamos aqui conhecer agora o nosso PyCharm, tá? Já tinha criado aqui um projetinho para teste, para executar, para ver como é que ele tá. E agora eu vou mostrar para vocês aqui tudo o que eu mapeei sobre ele, que eu acho que é interessante para o iniciante entender, tá? Então essa primeira aqui é a primeira janela, é a janela que a gente tem de bem-vindo do PyCharm, onde a gente vai criar os nossos projetos, tá? Aqui eu posso customizar, né? Se eu quero determinada cor, se eu quero executar determinada forma que fica melhor para minha visualização, para o meu trabalho. Eu gosto muito do tema Dark aqui, é o tema padrão que ele vem, mas você pode alterar também para outros temas, né, se você achar que é interessante. Vou manter aqui no tema Dark por enquanto. Até o botão aqui de sincronizar com o seu sistema operacional. Como eu estou utilizando aqui o tema escuro, ele também mantém o tema Dark, o tema escuro, no formato dele. Tenho aqui também o Keymap, né? Se você já utiliza outro editor para programar, você pode também alterar aqui de acordo com o seu Keymap que você tem lá nesse outro editor também. Uma terceira opção que eu tenho aqui são de instalação de plugins. Então, o que torna as IDEs muito legais, muito famosas, é essa possibilidade de você melhorar o desenvolvimento através da instalação de plugins. Não sei se vai ter aqui, mas eu vou arriscar, por exemplo, o plugin do Flask, não está aqui disponível para gente. Deixa eu ver aqui do Docker. O do Docker já está aqui disponível para a gente, então a gente pode clicar em instalar e ele vai instalar o plugin. E se a gente quiser visualizar os plugins que já estão instalados, aqui nessa parte superior eu tenho aqui Installed, então eu tenho aqui todos os menus todos os plugins, perdão, que já estão instalados. Deixa eu tirar o Docker daqui e ele vai me mostrar aqui, ó, tudo aquilo que já está instalado: Git, GitHub, GitLab, diversos recursos aí que já estão instalados no meu PyCharm. E a última opção aqui dessa tela de boas-vindas é para que você possa aprender. Então tem aqui, ó, treinamentos interativos, programa de aprendizado, para que você possa aprender mais sobre o PyCharm e sobre algumas outras ferramentas da JetBrains. Então o que vai nos interessar aqui no nosso dia a dia é de fato a primeira opção aqui, a opção Projects, onde vão estar aqui listados todos os projetos que a gente já desenvolveu. Eu tenho aqui algumas opções, né? Eu tenho a opção de criar um novo projeto, eu tenho a opção de abrir um projeto se ele já existir, e tenho a opção também de pegar lá do meu controle de versão, meu software de controle de versão aqui, para baixar esse projeto, por exemplo, de um GitHub, de um GitLab, de algum local que já esteja disponibilizado. Eu vou clicar aqui em New Project, tá? E aqui ele vai me dar a opção apenas de criar com o Python puro, mas eu queria destacar aqui essa opção do Django, que está com um cadeado aqui, né? O que isso representa? Na versão Professional, eu vou ter aí diversas templates de projetos que eu posso utilizar para facilitar, né, o processo de criação do meu projeto, seja em Django, seja em Flask, em FastAPI, né, até projetos de ciência de dados com Jupyter Notebook. É possível a gente utilizar no PyCharm Professional, tá? Mas aqui a gente pode trabalhar com o Python puro, e dentro do próprio Python puro, né, desse estilo de projeto, a gente instalar as bibliotecas que a gente quer. E a própria biblioteca do Django, do FastAPI, do Flask, são possíveis instalar dentro desses projetos. Elas apenas não vêm automatizadas. Para a criação do novo projeto, aqui como eu estou explicando para vocês, a gente pode aqui, ó, definir o nome do projeto. Então vou colocar aqui, ó, projeto YouTube aula, né? Estou apresentando aqui para vocês. E eu posso também escolher a localização. Existe uma localização padrão que ele já cria automaticamente para a gente, dentro da nossa pasta de usuário, o PyCharm Projects. Eu vou deixar aqui dentro mesmo da minha pasta, tá? E aqui eu tenho duas opções que podem ser interessantes para a gente, né?
A primeira é, a partir desse projeto, já criar um repositório Git nesse projeto, para que eu possa realizar o controle de versão, e também criar o arquivo main, que é o arquivo principal, geralmente, das minhas execuções, dos meus programas em Python, tá? Nesse momento, eu vou optar por não criar nenhum desses dois itens, porque eu não preciso deles para essa aula. Outro ponto muito importante é aqui qual tipo de interpretador que eu vou utilizar. Uma boa prática é que eu não utilize o Python que está instalado no meu computador para os meus projetos, porque podem ter versões diferentes, versões de bibliotecas diferentes, então por isso o ideal é que eu crie um interpretador. E aqui eu tenho utilizar como um ambiente virtual, né? Um ambiente virtual do meu Python, então ele vai utilizar o Python que está na minha máquina como base, e a partir dele ele vai criar uma pasta para as minhas instalações de bibliotecas específicas para esse projeto. Eu posso utilizar alguma coisa que já esteja pronta, né, algum ambiente virtual desse que já esteja pronta, caso eu utilize o Anaconda no meu computador. Eu não costumo utilizar o Anaconda, né, o Anaconda deixou de ser gratuito e por isso eu deixei de utilizar ele é gratuito apenas para uso pessoal, mas eu prefiro padronizar aquilo que eu trabalho no dia a dia com aquilo que eu tenho no meu computador pessoal. E eu tenho também uma forma de customizar uma variável, né, de ambiente, e aqui eu tenho alguns tipos, né? Então eu vou pedir aqui para ele criar uma nova variável de ambiente. Então, se você me perguntar, a opção que eu vou te indicar é Custom Environment. Você vai gerar aqui uma nova variável de ambiente para esse projeto do tipo, e ele tem vários tipos aqui, mas eu vou escolher a virtual env, tá? A virtual env, e ele vai utilizar como base do interpretador Python aqui, o Python 3.11. Eu tenho aqui instalado o Python 3.12 também, e eu tenho opções aqui, ó, dele baixar e instalar outras versões do Python, caso eu precise testar para aquele projeto. Nesse caso aqui, eu vou deixar o Python 3.11 que já está instalado no meu computador. Ele não vai utilizar o Python 3.11, mas ele será a base para nossa criação de VM, tá bom? E aqui ele mostra, ó, que ele está criando dentro lá da pasta Python Projects, projeto YouTube Aula, uma pasta chamada venv, que é justamente a nossa variável de ambiente. Agora eu vou clicar aqui em Create e aguardar a criação do projeto. Bacana, agora com o nosso projeto aqui pronto, a gente pode dar uma olhadinha dentro do PyCharm aqui, como é que é esse ambiente de desenvolvimento pra gente, tá? Então, vou aqui maximizar a tela, e a primeira coisa que eu vou dar orientação aqui para vocês é que ele já criou pra gente aqui um diretório principal, aquele que a gente nomeou logo no início do projeto, de projeto YouTube Aula, é o nome do nosso projeto, é o diretório que a gente vai trabalhar. Mas dentro dele, ele criou aquele diretório venv, né? Aquele diretório que é o nosso ambiente virtual, para que a gente consiga instalar as bibliotecas, instalar coisas do Python. Mas nesse diretório a gente não vai mexer e não vai interagir com ele. Então você pode aqui minimizar e ter bastante cuidado para não criar nenhum arquivo dentro dele, tá? Isso aqui é muito importante. Não crie arquivos dentro do diretório venv, porque ele é um diretório apenas, vamos dizer assim, de sistema, tá? Apenas para que faça o nosso projeto funcionar. Mas ele não é um diretório onde a gente vai colocar nosso código-fonte. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa aqui que a gente vai percebendo é que a gente tem essa área aqui, que é a área onde a gente visualiza, explora nossos arquivos, nosso projeto, e toda essa área aqui que é onde a gente vai editar, tá? Editar os nossos arquivos, visualizar o nosso código-fonte. Ainda aqui nessa área principal de exploração, a gente vai ter aqui a indicação de bibliotecas externas, né, que podem estar instaladas. Aqui só tem agora, nesse momento, o Python 3.11, serve para a gente visualizar, a gente também não mexe aqui. E vai ter aqui alguns recursos ligados ao console, que a gente também não vai mexer nesse ambiente, nesse momento, tá? Então, essa é a primeira parte aqui que a gente tem que visualizar da exploração dos nossos arquivos. Vindo aqui para a parte de baixo, a gente vai ter aqui alguns ícones que são legais para a gente dar uma olhada. O primeiro é o Python Console. No console a gente pode interagir diretamente com o nosso Python, né, com o programa Python que está instalado na nossa máquina, e ele vai interpretar alguns comandos que a gente queira testar, que a gente queira executar. Às vezes as pessoas utilizam para instanciar algum tipo de mini servidor, né, para testar alguma coisa, tá? Então pode ser feito aqui no Python Console. O segundo ícone aqui
é o Python Packages, né? Se você já está estudando a linguagem Python há algum tempo, você sabe que ela tem algumas bibliotecas que podem ser utilizadas para a gente instalar dentro do nosso projeto. Bibliotecas que não vêm por padrão dentro do Python. Então, por exemplo, se eu digitar aqui pandas, né, eu posso clicar aqui no botão de instalar, ele vai me indicar aqui algumas versões do pandas que estão disponíveis no pip para que eu possa instalar. Pip é a ferramenta de instalação de pacotes do Python, né? Eu vou selecionar aqui a versão que eu quero e ele já começa aqui no cantinho, ó, a instalar a biblioteca pandas para o meu projeto e ela ficaria disponível aí para que eu utilizasse dentro do meu projeto, né? Então vou deixar ela aqui instalando enquanto eu vou passando por outros recursos. E aqui tem, se eu quiser instalar, por exemplo, aqui o sklearn, né, que é o scikit-learn, acho que ele nem está mais funcionando, acho que agora está com outro nome, tá? Mas eu tenho aí outras possibilidades, né? A biblioteca requests, essa daqui tá ok, então eu posso instalar aqui, nesse lado eu vejo a documentação, um resumo sobre ela, as versões suportadas, enfim, tem várias coisas bacanas que a gente pode instalar aqui no Python Packages, tá? O terceiro ícone aqui é o ícone de serviços. Nesse momento aqui não tem nenhum serviço adicionado, mas ele pode, por exemplo, se conectar a um serviço que esteja rodando no computador do Docker, né? O Docker é muito famoso e serve para a gente instanciar containers com alguns serviços dentro deles, banco de dados, um próprio código Python, uma API, e ele pode estar conectado aqui ao nosso PyCharm por meio desse ícone aqui de serviços. O quarto ícone aqui é o ícone do terminal. Tem gente que não gosta de utilizar o Python Package, prefere instalar os seus pacotes aqui pelo terminal, então você simplesmente chamaria aqui o pip install e o nome do pacote que você gostaria, por exemplo, requests, tá? E ao dar um enter você estaria instalando esse pacote aí para suas requisições, né? Para você conseguir interagir com requisições. Então também é uma forma, além de, claro, tudo aquilo que você pode fazer no terminal, né? Criar pastas, criar arquivos, acessar diversas partes aí do seu computador, tá? A ideia aqui não é falar sobre terminal, mas a gente tem aqui um terminal bacana que a gente pode utilizar. Também temos aqui o ícone de problemas, tá? Nesse momento a gente não tem nenhum arquivo aí, nenhum código fonte, então ele não mostra aqui possíveis erros, mas ele pode trazer aqui para a gente também uma leitura dos possíveis erros, quais são os arquivos, e aí erros de importações que não são utilizadas, erros de PEP, né, que são todas as orientações que o Python coloca, né, a comunidade Python coloca para que a gente siga, para que nossos códigos Python fiquem legais, fiquem eficientes, tá bom? Então tem essas utilidades aqui também. E por fim aqui, a parte de controle de versão, como eu falei para vocês no comecinho dessa interação aqui, eu não criei um repositório Git, mas caso eu queira criar, eu tenho aqui toda a parte do controle de versão e ele vai mostrando para mim também aqui como que eu vou gerenciando as versões do meu projeto, tá? Então aqui é a parte de apresentação que a gente tem aqui do nosso PyCharm, tá? Aqui na pasta principal que eu coloquei aqui, ó, Python Project, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em New e eu vou ter aqui algumas opções para a criação de arquivos, né? Nesse caso aqui eu posso criar arquivos do tipo Python e posso criar arquivos HTML. E qual a diferença, o que é legal, o que é bacana nisso aqui, em vez de usar, por exemplo, um editor de texto, né? Ou um editor de código que seja mais simples, né? Quando eu clico aqui, por exemplo, no meu HTML, criei aqui, ó, ele já começa a me dar aqui um template, uma estrutura mínima, né? Eu posso criar os meus arquivos HTML. E perceba que quando eu cliquei aqui no botão estrutura, agora há pouco, ele já me deu também aqui a estrutura do meu arquivo. Se eu criar aqui um arquivo Python, talvez ele não me dê estrutura, né? Vou clicar aqui, ó, tem um Python File, tem para teste unitário, tem o stub, tem diversas opções aqui. Criando um Python normal, vou colocar aqui main.py e ele me dá aqui um arquivo Python que eu posso, por exemplo, imprimir o meu Olá Mundo tradicional, né? Meu Olá Mundo tradicional. E nesse Olá Mundo aqui que eu coloquei, simplesmente você vai clicar com o botão direito, executar aqui Run Man,
e aqui você vai conseguir executar o código, ele vai aparecer lá no seu terminal, tá? Então é muito legal por causa disso também. Gostou desse conteúdo? Então me ajuda fazendo parte da comunidade de pessoas que está ajudando esse canal a crescer. Não deixa de deixar aqui o seu like, o seu gostei desse vídeo e pega esse link aqui e compartilha com amigos ou amigas que você acha que vai ajudar eles no dia a dia aí do seu aprendizado sobre programação. Hoje a gente fica por aqui, eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter acompanhado todo esse conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos. Mas logo em seguida eu vou deixar aí 2 indicações de vídeo que podem ser úteis para você. Valeu, pessoal!